Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Olá, ouvinte da Rádio Catedral, bem-vindo à Mensagem do Dia. E hoje, como você sabe, é segunda-feira e a Mensagem do Dia é ao vivo, aqui dos estúdios da Rádio Catedral FM em Maringá. Um dia gostoso, no qual o sol brilhou, mas que começa a esfriar. Daqui dos estúdios a gente já sente o frio chegando, a cidade já está escurecendo e as pessoas já estão começando a tremer de frio. As pessoas já estão se agasalhando, eu mesmo já me agasalhei. Você coloque uma blusa, pegue aí um cobertor se já está em casa, porque pelo jeito vai esfriar bastante e a noite vai ser de um friozinho bastante significativo. E a gente vai ter que se proteger aí de alguma forma. Mas nada melhor para aquecer o nosso coração do que a palavra do Senhor, a meditação na palavra do Senhor. Agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. Que Deus abençoe muito a sua vida e que a palavra de hoje possa falar grandemente, poderosamente ao seu coração. Nós vamos continuar o nosso estudo nos profetas menores. Há algumas semanas nós iniciamos esse estudo nos profetas que são conhecidos como profetas menores, não porque são menos importantes do que os demais, mas porque escreveram menos. A sua produção literária é menor do que daqueles profetas conhecidos como profetas maiores. Então nós temos feito um estudo sobre esses profetas menores e já falamos sobre Oséias, e já falamos também sobre Joel. E hoje nós vamos dar sequência nessa nossa trajetória falando sobre o profeta Amós, ou mais especificamente sobre a profecia do profeta Amós, o livro que nós conhecemos nas nossas Bíblias como o livro de Amós. E o texto que eu gostaria de ler para nós darmos início a essa nossa reflexão é Amós capítulo 7, do verso 10 até o verso 17. Amós, capítulo 7, do verso 10 ao verso 17. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Eu diria que o livro do profeta Amós é um livro apavorante. Para quem lê o livro de Amós na íntegra, do 1º ao 9º capítulo, a sensação que fica no coração é de um livro extremamente forte, duro, trágico, que traz sobre o povo uma grande ameaça. O livro do profeta Amós é um livro que causa arrepios, que produz um frio na espinha,
que deixa qualquer um com algum temor de Deus com o coração na mão, com o peito apertado, com os ombros pesados. É uma dura palavra, a palavra do profeta Amós. E o livro de Amós é apavorante por 3 razões. Primeiro, ele distribui palavras de juízo para quem quiser ouvi-las. As palavras de juízo de Amós começam no capítulo 1, versículo 3, e vão até o capítulo 2, versículo 16, quando Amós atira para todo lado. Aqui nós diríamos, em linguagem bem popular, que Amós acionou a sua metralhadora e atirou para todos os lados e acertou em todas as direções. Amós começa a sua palavra de juízo contra Damasco. Depois, a sua palavra de juízo vai contra Gaza, ou como algumas versões da Bíblia dizem, Filistia. Depois, Amós leva a sua palavra de juízo para Tiro, depois para Edom, depois para Amon, depois para Moabe, e depois para Judá e finalmente para Israel. São 8 as nações ou regiões contra as quais Amós profetiza, contra as quais ele envia uma palavra de denúncia e de ameaça. E todas as palavras proféticas de Amós contra todos esses territórios contêm mais ou menos a mesma estrutura, porque ele diz assim: por 3 transgressões e por 4, meterei fogo e quebrarei e consumirei e eliminarei todos os altares, todos os setores de pecado, todos os ambientes idólatras, promíscuos e imorais dessas regiões. Primeira razão pela qual o livro do profeta Amós é um livro apavorante é que Amós distribui palavras de juízo contra todas as regiões, contra as nações, e a sensação que fica quando você lê esse livro é que o mundo está perdido. O mundo está perdido. Tem pecado por toda parte. O pecado está generalizado. O pecado está espalhado. As nações estão completamente distantes de Deus, afundadas na sua própria maldade, e o Senhor não permitirá que as coisas continuem assim para sempre. A mão do Senhor pesará sobre as nações, e as nações pagarão o preço do seu pecado e da sua indiferença à soberania de Deus. Aliás, esse é um tema que perpassa todo o livro de Amós: a soberania do nosso Deus. Mas tem uma segunda razão pela qual eu acho que o livro de Amós é um livro apavorante. Ele não só distribui palavras de juízo contra o mundo, como também anuncia a iminente destruição de Israel. Isso começa no capítulo 3, versículo 1, e vai se estendendo até o versículo 9 do capítulo 7. A destruição de Israel está próxima. Você sabe que Israel foi destruída por causa da invasão assíria. Quando Amós profetizou, e Amós profetizou no período do rei Jeroboão II, a Assíria já era uma potência, uma superpotência mundial. Mas Israel não tinha a menor ideia de que a Assíria tentaria contra Israel e finalmente destruiria Israel. Israel estava tão ensoberbecida na sua vaidade, no seu pecado, na sua distância em relação ao Senhor, que jamais esperava que a Síria poderia se transformar num inimigo. Os líderes israelitas achavam que a Síria jamais teria interesse naquela região e que o reino de Israel estaria seguro naquele tempo e naquela região. Na verdade, Israel desfrutava, sem dúvida nenhuma, nos dias de Jeroboão II,
da melhor fase de toda a sua história, desde a divisão quando da morte de Salomão. Israel estava vivendo um tempo de muita prosperidade, de muito crescimento, de muita abundância. A colheita era farta, os negócios com as nações vizinhas eram muito fartos e Israel estava de vento em popa, mais ou menos como o Brasil dos nossos dias, de vento em popa, imune às crises, às intempéries, às oscilações do mercado internacional, as pessoas ganhando bem, os pobres tendo acesso aos meios de consumo, aos bens de consumo, e as pessoas felizes com a economia, felizes com a política, felizes com as oportunidades que tinham. Só que, como a palavra já nos ensina há tanto tempo, o orgulho precede a ruína. E assim foi com Israel. O orgulho de Israel precedeu a sua ruína. E quando Israel deu por conta, a Assíria já estava às portas, sitiando a nação, invadiu a nação e acabou destruindo a nação de Israel. Depois tentou invadir Judá, mas sem sucesso, porque Deus teve misericórdia de Judá e livrou Judá nos tempos do rei Ezequias. Mas Judá também esteve ameaçada pelo Império Assírio. Amós era um judeu. É importante destacar que Amós era um judeu, a quem Deus chamou para profetizar em Israel, anunciando que se Israel não se arrependesse, como de fato não se arrependeu, pelo contrário, rejeitou a profecia de Amós e expulsou Amós, através do sacerdote Amazias de Betel, que convidou Amós a se retirar, mostrando que Israel não estava nem um pouco disposta a se arrepender, como de fato não se arrependeu e atraiu sobre si o juízo de Deus, sendo destruída pela invasão da Assíria. O livro do profeta Amós e a profecia de Amós é apavorante, não só porque distribui palavras de juízo ao mundo inteiro, como também anuncia a destruição de Israel. Mas tem uma terceira razão pela qual eu acho o livro do profeta Amós apavorante. E a terceira razão, para mim, é a mais grave de todas. Amós é apavorante não só porque distribui palavras de juízo, o que já é duro, o que já é triste, o que já é assustador. O livro do profeta Amós é apavorante não só porque anuncia a destruição de Israel, o que já é apavorante, o que já é assustador, o que já é duro e o que de fato aconteceu. Mas para mim, na minha opinião, o livro do profeta Amós é apavorante, é triste, é duro, é dolorido, é complicado, é assustador, sobretudo, porque trata da profecia de um homem que não era profeta. Pastor, por que isso é triste? Por que isso é duro? Porque o livro de Amós revela de uma maneira muito deprimente que houve uma época em que Deus não tinha um só profeta com quem falar e teve que escolher um boiadeiro, colhedor de sicômoros ou figos, como algumas interpretações dizem, gente da roça, gente do campo, gente completamente distanciada do ambiente profético, sacerdotal, religioso e espiritual, para dar uma palavra dura para um povo que já não tinha ouvidos abertos e nem coração sensível para a voz de Deus. Veja, eu quero que você entenda muito claramente o que eu estou tentando dizer. Eu não acho que Deus não possa usar um homem simples do campo para levar a sua palavra. Eu sei que Deus pode e eu sei que Deus faz isso. Eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que um profeta profissional, ou um sacerdote, ou um participante do ambiente religioso é melhor do que alguém que está fora desse ambiente e desse convívio e desse contato. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, questionando que Deus tenha preferido usar alguém
de fora desse ambiente espiritual. O que eu estou dizendo é que é triste, é deprimente, é melancólico, é uma tragédia que Deus tenha que chamar alguém desse contexto de Amós, porque não tinha nenhuma opção no contexto da religião, do culto, do sacerdócio e da fé. O chamado de Amós não é triste por ser Amós quem ele era, ou por fazer o que ele fazia, mas por evidenciar que Deus não contava com profetas, sacerdotes e líderes com quem ele pudesse falar face a face, tete a tete e com uma palavra clara. Eu acho o livro de Amós apavorante, porque houve um momento na história em que a religião, a fé, o culto a Yahvé estavam tão corrompidos, tão maculados, tão distantes do Senhor, tão afastados do Senhor, que não havia um só dentro desse ambiente com quem Deus pudesse contar. Eu vou tentar ilustrar ainda melhor o que eu estou dizendo aqui. Imagine que Deus queira falar com o Brasil. Imagine que Deus queira dar uma mensagem a essa nação. Deus quer dizer que o Brasil está vivendo em pecado. Deus quer dizer que o Brasil vai passar por um juízo grande. Deus quer convidar os brasileiros ao arrependimento e à fé. Caso contrário, a mão do Senhor pesará sobre essa nação. Deus quer falar contra essa nação e também contra as nações vizinhas da América do Sul, a Colômbia, a Venezuela, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina. Deus quer falar contra essas nações também. E Ele quer usar uma pessoa para isso. E Ele quer levantar alguém com coragem, fé e sensibilidade para dar essa palavra dura. E aí Ele vai lá no meio do Amazonas buscar numa tribo indígena um índio simples, que nem cacique é, que mal fala o português ou o espanhol, que tem uma experiência cristã ainda rala, ainda recente, ainda curta. E esse índio tem que sair lá da sua tribo, no meio do Amazonas, para vir até São Paulo, capital, de um lugar onde ele possa falar a nação toda, para profetizar. Veja, nada contra o índio. Deus tem feito obras lindas entre os indígenas, entre os sertanejos, entre as diversas comunidades que povoam esse país. Deus é soberano para usar quem Ele quer. Mas o fato de Deus ter chamado um índio lá no Amazonas para fazer isso envergonha milhares e milhares de pastores, missionários, evangelistas, obreiros, que de repente não estavam sensíveis à voz do nosso Deus. É isso que o profeta Amós evidencia. É isso que o chamado de Amós revela. Amós diz no texto que nós lemos: eu não sou profeta e eu não sou filho de profeta. O problema é que Deus me chamou lá da frente do meu gado, lá das plantações onde eu colho sicômoros, para trazer uma palavra que ninguém está trazendo. O que Amós está dizendo é o seguinte: eu preferiria ter ficado com o meu gado e com a minha lavoura, com a minha plantação, com os meus frutos, com a minha colheita, mas Deus me chamou porque alguém tinha que profetizar. E aí fica claro que, dentre todo um contexto religioso e de fé, Deus não tinha uma só pessoa a quem Ele pudesse usar nesse nível em que Ele usou o profeta Amós. Isso é deprimente, isso é triste, isso é assustador, isso é apavorante. Que o ambiente religioso siga em frente, que os profetas, líderes, obreiros, pastores, missionários estejam aí aos montes e os corações estejam distanciados de Deus e fechados para o Espírito. E a palavra de juízo tenha que ser dada por alguém completamente alheio a esse ambiente,
a fim de que ela seja dada com fidelidade, coragem, profundidade e doa a quem tiver que doer. Essa é a marca mais apavorante do livro de Amós. Que Deus não tenha podido contar com alguém do círculo religioso, mas tenha tido que chamar um boiadeiro lá de Tecoa, cidade ao sul de Jerusalém, para profetizar em Betel, cidade de Israel, e para distribuir palavras de juízo para todas as nações vizinhas, e ainda anunciar a destruição de Israel. Veja, a prosperidade às vezes nos afasta de Deus. Numa época como a nossa, em que a prosperidade é celebrada como um sinal da bênção de Deus, há momentos na Bíblia em que isso não é bem assim. Israel era muito próspera. Se você somar Israel e Judá nesse período de Amós, do reinado de Jeroboão II em Israel e de Uzias em Judá, e você tiver uma visão geral dessas duas nações e tudo que elas cresceram nessa época, você vai chegar a dimensões que só foram superadas por Davi e Salomão. Era uma época muito boa. Todo mundo empregado, todo mundo participando do mercado, todo mundo tendo acesso aos bens de produção, todo mundo vivendo feliz, só que afundado em pecado, em imoralidade, em idolatria. O coração de Deus estava ferido, machucado. Nem sempre prosperidade é bênção. Quando a prosperidade leva à arrogância, quando a prosperidade leva ao orgulho, quando a prosperidade nos torna burocráticos, quando a prosperidade perverte o ambiente religioso, quando a prosperidade corrompe pastores, obreiros, líderes, missionários, evangelistas, quando a prosperidade nos torna indiferentes à ação do Espírito Santo, quando a prosperidade nos faz pensar que nós damos conta da vida, mesmo que Deus não seja considerado parte dela, essa prosperidade é maligna. Antes Israel não estivesse vivendo essa prosperidade toda, talvez o coração estivesse mais sensível para Deus. O livro de Amós é apavorante, porque distribui palavras de juízo, porque anuncia a destruição de Israel, mas, sobretudo, porque conta com um leigo para profetizar numa terra onde a religião estava completamente desenvolvida e havia religiosos por toda parte, só que ninguém com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Agora, o livro de Joel, obviamente, não é só apavorante. O livro de Amós não é só um livro assustador, terrível. É claro que ele é duro e tem uma palavra dura. Mas quando você lê o livro do profeta Amós, você também fica com o seu coração cheio de graça, cheio de amor pelo Senhor, cheio de vontade de viver de acordo com as orientações de Deus. Por quê? Porque o livro de Amós é um livro muito didático também. É um livro que tem palavras de juízo, mas é um livro que tem visões. É um livro que tem profecias. É um livro que tem direções de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com você, porque há lições no livro de Amós que falam da grandeza de Deus, da soberania de Deus e de como a vida com Deus vale a pena. Se de um lado o livro de Amós é apavorante, de outro lado o livro de Amós é um presente. Por 3 razões, 3 lições que nós aprendemos no livro de Amós. Primeira, o livro de Amós fala dos esforços de Deus para falar com o seu povo. Que Deus tem escolhido um boiadeiro, colhedor de sicômoros. Por um lado é triste, já que havia tantos profetas e líderes nessa época, mas por outro lado é uma bênção, porque mostra que Deus não desiste de falar com o seu povo. Aleluia por isso! Deus não desiste de falar com o seu povo. Deus deseja o relacionamento com o seu povo. Deus deseja que o seu povo ouça a sua voz. Deus deseja que o seu povo esteja atento às direções, orientações, ensinos que ele tem para dar.
Quando Deus escolhe Amós, lá em Tecoa, uma cidadezinha pequena, lugar de gente simples, ao sul de Jerusalém, 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Amós não era um profeta, nem um vidente, nem nada disso, ele era só um boiadeiro, colhedor de frutos. Mas quando Deus escolhe esse homem e o leva até Israel, uma terra distante, Judá e Israel já estavam divididos, então Israel era terra estrangeira para Amós. Uma cidade como Betel, onde havia sacerdotes, profetas, líderes. E Deus levanta esse Amós para falar a sua palavra. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus não medirá esforços para falar ao nosso coração. Isso fala do amor de Deus. Isso fala de como Deus insiste conosco. Isso fala de que Deus não quer que nós estejamos longe dele de jeito nenhum. Isso mostra como a palavra de Deus vem mesmo. De um jeito ou de outro ela vem. Razão pela qual o seu coração deve se alegrar. O meu coração se alegra quando eu vejo que Deus tem prazer em falar. Deus não precisava falar a Israel, nem chamar Israel a arrependimento. Deus pode destruir quem Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é Deus, nós somos só criaturas. Se Ele não nos quisesse mais nesse mundo, Ele simplesmente nos destruiria. Um pastor que eu conheci há muitos anos dizia assim: se Deus pegar o sol dele e aproximar só um pouquinho dessa terra que também é dele, a vida na terra acaba de um dia para o outro, sem que Deus tenha feito qualquer esforço grande demais. Se Deus quiser que um meteoro desses que viajam pelo universo mude de rota e venha de encontro à terra, de um dia para o outro já não estamos mais aqui. E Deus não precisaria dar satisfações para ninguém. E não precisaria se explicar para ninguém e nem pedir desculpas a ninguém. Mas quando Deus chama Amós para profetizar a uma terra pecaminosa, Deus está revelando que Ele não vai desistir assim tão facilmente de nós. Que Ele não nos criou para destruição, Ele nos criou para um relacionamento de intimidade com Ele. Que a palavra dele cedo ou tarde vai acabar tocando o nosso coração. Se você não ouve o profeta, você ouve o sacerdote. Se não ouve o sacerdote, ouve o líder. Se não ouve o líder, ouve o missionário. Se não ouve o missionário, vai ouvir o boiadeiro. Mas eu não vou desistir de falar com você. Eu vou mandar recado, eu vou chamar os meus servos. Se todos se afastarem, eu levanto alguém lá no meio do nada. Mas eu vou falar com o meu povo, porque o meu povo precisa ouvir a minha voz. Que Deus é esse que se esforça em falar, que chama, que levanta, que vocaciona, que comissiona, que envia, mas que insiste em falar. Ele não quer que nós sejamos destruídos. Meu irmão, Deus não quer que você viva essa vida medíocre. Deus não quer você afundado em pecado. Deus não quer você assim, com a sua família de pernas para o ar. Deus não quer você com o coração vazio, endurecido, entristecido. Deus quer você ao lado dele, com ele, conversando com ele, recebendo a orientação dele para a sua vida. Deus quer falar com você. Chamou Amós, chamou Jeremias, chamou Isaías, chamou tantos profetas, enviou Jesus Cristo, seu Filho, que foi encarnado, que andou por esse mundo, que pagou o preço dos pecados naquela cruz, ressuscitou, apareceu aos discípulos, foi elevado às alturas, reina com poder. Deus tem falado. Por isso o autor de Hebreus começa sua carta dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Amós, por exemplo, hoje nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro e Senhor sobre todas as coisas. Que Deus é esse que se esforça tanto por falar conosco? É um Deus que não desiste do relacionamento. É um Deus que não desiste de nos chamar para perto. É um Deus que não desiste de tentar orientar a nossa vida e colocar a nossa vida no quadro, no prumo, na linha, na direção certa. Deus quer o melhor para nós, irmãos. Segunda lição em Amós, que eu acho maravilhosa, é que Amós nos ensina que Deus tem limite para disciplinar o seu povo. Deus não só quer falar ao seu povo, Deus não só quer corrigir o seu povo, como também estabelece limites muito claros para o seu juízo, a fim de que a misericórdia sempre triunfe sobre o juízo. Veja o que Amós escreve
no capítulo 7, do primeiro verso ao verso 6, texto um pouco anterior ao que nós lemos. Isso me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Aleluia. O que é que esse texto mostra? Deus já havia dado através de Amós palavras de juízo para todas as nações vizinhas. Já havia falado através de Amós uma palavra de destruição em relação a Israel. Mas quando Deus deu essas duas visões para Amós, que mostravam uma destruição completa, total, irreversível, Amós logo intercedeu, porque até o seu coração, veja, Amós tinha coragem. Amós não teve nenhuma dificuldade em dar a palavra dura de Deus para Israel. Mas quando Amós viu isso que Deus estava lhe mostrando, ele próprio ficou compadecido, sensibilizado e disse: não, Deus, é duro demais, é juízo demais, Jacó é pequeno, Israel é frágil, meu Deus, ele não vai resistir. E Deus disse: calma, Amós, calma. Eu estou te mostrando o que eu poderia fazer e não vou. Que maravilha! Eu estou revelando a você o que estaria à minha disposição, mas que eu não vou usar. Isso não vai acontecer. O texto diz: Deus se arrependeu, no sentido de dizer, Deus voltou atrás. Isso era alguma coisa que ele poderia fazer, até deveria fazer, tinha todo o direito de fazer, mas ele olha para o outro lado, volta atrás nesse sentido, como quem dá meia volta e diz: não, não é isso que eu quero. Não é esse o caminho que eu vou tomar. Porque eu sei que se eu fizer isso, o meu povo não subsiste. E eu não quero que o meu povo seja destruído. Eu quero que o meu povo seja corrigido. Isso ensina, irmão. Isso ensina, minha irmã, que tem limite para o juízo. Que tem limite para a prova. Que a luta que você está passando não será grande a ponto de destruir você. O apóstolo Paulo entendeu essa lição tão maravilhosamente que ele disse: Deus é fiel e não permitirá tentação senão humana, mas juntamente com a tentação vem o escape. Deus é bom, ele não quer que você se perca, ele não quer castigar você, ele quer disciplinar você para que você volte ao caminho e seja como ele quer que você seja. Israel, volte para mim, está dizendo o Senhor. Eu poderia destruir você, mas não é isso que eu quero que você seja meu povo, testemunhando das minhas maravilhas, dos meus milagres, do meu poder. Toda prova tem fim, toda luta passa, toda tribulação acaba. Não há adversidade que seja maior do que as forças que Deus nos dá para, ao final de tudo, ainda permanecermos em pé. O limite de Deus. Deus poderia ser ilimitado no seu juízo, porque ele é ilimitado no seu poder. Mas ele decide, na sua soberania, limitar o seu poder de juízo para não destruir totalmente a sua herança. E, finalmente, a última lição que eu aprendo em Amós, que enche o meu coração de alegria. Amós não é só um livro apavorante. Amós também é um livro que inspira, que nos chama à presença do Senhor, a andar mais com Deus. Amós nos ensina, em terceiro, que as promessas de Deus são para dar esperança ao seu povo. Deus faz esforços para falar com o seu povo. Deus tem limites para disciplinar o seu povo. E Deus tem promessas para incentivar a esperança no coração do seu povo. Veja como o livro de Amós termina. E com esse texto nós vamos terminar a nossa reflexão de hoje. Amós capítulo 9, a partir do verso 11. Veja só as palavras
com que Deus termina de falar através de Amós ao povo de Israel. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes darei, já não serão arrancados, diz o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Veja a promessa do Senhor de uma vida nova, plena, maravilhosa. A disciplina não é a última palavra, o juízo não é a última palavra, a misericórdia triunfará, a graça triunfará. Deus é maravilhoso, Ele tem promessas, Ele tem planos. Eu é que sei, disse Jeremias, os planos que tenho para vocês são planos de paz, não de mal, para que tenhais uma esperança e um futuro. Amós foi levantado por Deus não só para dar uma palavra de juízo, mas também para dar uma palavra de esperança, para dizer, meus irmãos, minhas irmãs, Deus é bom. Deus tem uma vida tão linda para nós. Não é prosperidade financeira apenas, é prosperidade de alma, é coração leve, é solidariedade acima de arrogância, ganância, vaidade, é amor acima de todo ódio, de toda indiferença, é paz, é alegria, é o reino dele tomando conta das nossas vidas e dos nossos corações. Vamos confiar nele, vamos esperar nele, vamos dedicar a nossa vida a ele, vamos descansar nas suas promessas e certamente ele fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos orar. Senhor, confesso que ler o livro do teu profeta Amós não é uma experiência das mais fáceis. É um livro pesado, duro, de palavras duras. Juízo contra as nações, juízo contra Israel, destruição. Não é fácil, Pai, porque ler o livro de Amós é também perceber que muito do que acontecia em Israel naqueles dias acontece hoje também. Idolatria, imoralidade, maldade, injustiça, opressão, distanciamento do Senhor. E é duro também, Pai, ver que o Senhor precisou levantar um boiadeiro, colhedor de sicômoros, para falar a um povo cheio de profetas e sacerdotes e líderes e obreiros e religiosos, porque apesar da abundância de religiosos, o pecado os havia afastado a todos do Senhor. Mas quando o nosso coração estava lá embaixo, lendo esse livro tão duro, logo teu Espírito ministrou a esperança, a graça, a alegria, a fé, porque Amós também nos fala desse teu desejo de falar conosco, dos teus esforços por falar conosco, dos limites que o Senhor impõe ao teu juízo para que não sejamos totalmente destruídos, das promessas que nos fazem olhar para o futuro com mais esperança, alegria, fé, confiança. Meu Deus, ao final desse caminho nós nos sentimos mais fortes, mais apaziguados, mais fortalecidos, porque o livro do teu servo Amós nos ensina que o Senhor nunca desiste de nós. E por isso a nossa oração é uma oração de gratidão nesta hora. Obrigado, Pai, porque nunca desistes de nós. Há certamente um ouvinte agora acompanhando esta oração e que até há pouco sentia que o Senhor havia se esquecido dele, que o Senhor havia desistido dele. Mas hoje ele aprendeu
que o Senhor não desiste de nós. E esse ouvinte não será mais a mesma pessoa. Não viverá mais do mesmo modo. Ele terá mais coragem, será um novo Amós nessa geração. Ele se sentia pequeno, mas o Senhor o chama. Ele se sentia inútil, mas o Senhor tem um ministério para ele. O Senhor nunca desiste de nós. Abençoa a família, Pai. Abençoa aqueles que estão tristes, solitários. Abençoa aqueles que estão com dúvidas. Aos que estão em pecado, meu Deus, livra, liberta, transforma, restaura, Pai. Nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.